Eclesiastes 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não se apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é quem retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco aplique o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso eu inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquiri e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvários. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vedes isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes?
Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrarás aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Eclesiastes 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração na sua vida e que depois se vão aos mortos. Ora, para que o acompanhe com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade,
porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que àquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Deus da minha vida, Deus da vida deste meu irmão querido, desta minha irmã querida, colocamos em oração, ó Pai, a sua presença para te agradecer, meu Deus. Sabemos que o Senhor está sempre conosco. Cremos nisso, ó Pai, piamente, com toda a força do nosso coração. Mas, ó Deus, apresentemos ao Senhor as nossas petições neste momento. Em primeiro lugar, perdão por nossos pecados. Perdoe as minhas falhas, as falhas dos meus irmãos amados. Que o Senhor possa, ó Deus, permanecer conosco, dia após dia, Senhor, nos fortalecendo com a sua maravilhosa presença, Pai. Com as suas palavras que são mais doces do que o mel e fazem bem para a nossa vida, Senhor, que nos dá força, nos dá renovo, restauração. Deus amado, coloco diante do Senhor, ó Pai, este projeto, ó Deus, que nasceu no seu coração. Que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Pai. Que o Senhor continue nos pegando pelas mãos, ó Pai, nesta caminhada. Pai, que o Senhor visita, meu Deus, a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que acompanham, ó Deus, esta leitura. Que fazem, ó Deus, que tenham compromisso com a sua palavra, Senhor, que é a verdade. E o Senhor, ó Pai, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E fora do Senhor não há ninguém que possa nos levar até o Senhor, até Deus, até as moradas celestiais, ó Pai, no céu. Pai, é o que nós queremos, é o nosso desejo, morar contigo um dia, estar com o Senhor, ó Pai, sair deste mundo, ó Deus, aonde, ó Pai, o pecado, ele reina, aonde ele jaz no maligno, Senhor. Mas um dia o Senhor reinará sobre todo o pecado, sobre toda a morte, Senhor, sobre tudo o que há de mal nessa terra. E até mesmo aqueles, ó Pai, que adoram o poder e o reinado do pecado, Senhor, eles reconhecerão que o Senhor vive e reina para todo sempre, que o Senhor é o Senhor dos senhores. Até aqueles, ó Pai, que não te aceitam como um único e suficiente Salvador, eles reconhecerão que o Senhor é um único Deus e Salvador. Deus querido, enquanto isso, Senhor, o mundo vai cada dia mais, ó Pai, perdendo o amor, cada vez mais esfriando, Senhor, o amor do Senhor neste mundo, ó Pai. Porque homens e mulheres e até mesmo jovens e crianças, ó Pai, cada vez mais estão se afastando de Ti. Mas o Teu Espírito Santo é poderoso para alcançar cada vida, mediante, Senhor, os Teus propósitos. E é por isso que nós te clamamos, pedimos ao Senhor, alcança, Senhor, este que tem, ó Pai,
o seu coração endurecido para as suas palavras. Este, ó Pai, que tem a mente fechada para os teus estatutos, ó Pai, e a sua vontade. Deus amado, quebranta, ó Pai. Coloque arrependimento, ajude o Senhor a reconhecer que é falho, que é pequeno, que é totalmente dependente do Senhor. Pai, se porventura nós também estivermos assim, Senhor, distantes do Senhor, que é o nosso Criador. Pai, que o Senhor nos ajude a olhar novamente para o Senhor, que é o alvo, Senhor, para a nossa salvação, que é o único, ó Deus, caminho que nos levará até Deus, que nos levará até Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar todas as nossas atenções, colocar o Senhor como prioridade de nossa vida, ó Pai, no centro da nossa alma, do nosso coração, ó Pai. Que venhamos, ó Deus, dar ao Senhor a devida reverência, o devido louvor, o devido temor. Senhor, nos ajude, ó Pai, a não perder o temor pelo Senhor. No nome poderoso do Senhor Jesus, ó Pai. É o que eu te peço agora, Senhor. E peço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que estão agora, ó Pai, acompanhando esta oração, meu Deus, após a leitura das suas santas palavras. Que nós amamos, ó Pai, e queremos para o resto de nossa existência guardar, ó Pai, na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, não somente guardar, mas viver, Senhor, cada verdade aqui escrita. Te agradecemos e louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.